Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa penúltima semana de aula da disciplina de Sistemas Operacionais. Nós vamos continuar nessa semana os trabalhos referente às práticas do uso do sistema operacional da Microsoft Windows 7. Nessa semana nós vamos falar sobre sistemas de arquivos e as tarefas de gerenciamento do mesmo. Antes, porém, de iniciarmos as discussões acerca dos sistemas de arquivos, permita-me retomar um conceito que eu apresentei para vocês na primeira aula do nosso curso. Nessa aula, eu estava falando para vocês sobre algumas características dos sistemas operacionais e eu apresentei esse slide onde eu demonstrava como que o sistema operacional pode tornar fácil, né, o acesso a determinados recursos do sistema. E eu peguei especificamente o exemplo da leitura de um arquivo num HD. O que eu quero chamar a atenção nesse slide é essa figura que se encontra aqui à esquerda, que mostra a representação da forma na qual um HD está estruturado, né? Então, como vocês devem se lembrar, o disco metálico ele é dividido em trilhas, em várias trilhas, que são esses anéis aqui, e as trilhas são divididas em setores. Eu vou mostrar uma figura que talvez permita mostrar melhor os conceitos que eu quero explicar. Então, olha só, essa figura ela mostra um exemplo da forma na qual um HD, um disco de um HD, é particionado. Aqui, o item A, o elemento A, representa uma trilha. Abaixo e acima dessa marcação nós temos outras trilhas, aqui é só para destacar uma delas. O item B representa um setor de forma geométrica, né? O item C representa um setor de uma forma prática, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? O setor é a menor unidade utilizada para o armazenamento de uma informação. Então, quando a gente vai gravar algum dado num disco, o sistema operacional, através da organização própria, ele vai utilizar, no mínimo, de um setor do disco, independentemente do arquivo necessitar desse setor. Para vocês entenderem, imagine que esse setor tenha 1000 bytes de tamanho. 1000 bytes de tamanho. Imagine que nós queiramos armazenar um arquivo de apenas 300 bytes. O espaço que vai ser efetivamente usado não será de 300 bytes, que seria, no caso, o tamanho do arquivo, mas sim o espaço que um setor ocupa no disco. No exemplo que eu estou dando, 1000 bytes. Só para poder finalizar essa explicação, aqui em verde, nós temos aqui marcado pela letra D, o conceito de cluster. Um cluster é um conjunto de setores. Então, nessa figura aqui, eu tenho um cluster formado por 3 setores. Tudo bem? Então, voltando aqui à nossa apostila, nós vamos falar especificamente dos sistemas de arquivos utilizados pelos sistemas da Microsoft. O primeiro sistema de arquivos citado na apostila é o FAT16, que foi criado para o sistema operacional MS-DOS e usado nas primeiras versões dos sistemas Windows. Esse sistema ainda é utilizado atualmente simplesmente para fins de compatibilidade. O sistema FAT evoluiu para o FAT32, mantendo a estrutura semelhante à do FAT16, porém com algumas melhorias com relação à estabilidade e no suporte a discos maiores. Esse sistema é hoje o sistema padrão usado em pendrives e cartões SD. O terceiro sistema de arquivos, utilizado pelos sistemas Windows, é o NTFS. Esse sistema ele já é utilizado há um bom tempo e permanece como sendo o carro-chefe da Microsoft.
pois se trata de um sistema robusto e confiável para todos os tipos de aplicações. Sem perder tempo, vamos então demonstrar o uso destes sistemas de arquivo, ou pelo menos dos dois mais recentes, aqui na prática no sistema Windows 7. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu Windows Explorer, o gerenciador de arquivos do Windows, e clicar com o botão direito em cima do componente computador, escolher aqui a opção gerenciar. Eu vou então entrar no módulo de gerenciamento do computador. Tá? Dentre os diversos mecanismos de gerenciamento ou diversas possibilidades de gerenciamento, nós temos aqui o gerenciamento de disco. Quando eu clico nessa opção, ele vai mostrar todos os discos disponíveis no meu sistema, sejam eles discos internos, discos rígidos, ou discos removíveis, né? Inclusive listando, se houver, unidades de CD-ROM, DVD-ROM, pendrives, etc. Tá? Observe que eu tenho aqui o meu disco rígido, definido aqui para fins de exemplo apenas, como um disco de 25 GB, e à frente a maneira na qual ele se encontra organizado. Então, ele foi dividido em três partes, em três partições. Né? Uma é criada durante o processo de instalação do Windows, né, e é reservada pelo sistema. A outra é utilizada para a instalação do sistema operacional e, eventualmente, para arquivos e programas que a gente queira adicionar. Tá? E aqui eu deixei para essa aula prática uma partição não alocada. Ou seja, vamos voltar aqui no Windows Explorer. Se eu pedir para poder mostrar as unidades do disco, ele vai mostrar apenas um HD, a unidade C dois pontos, e uma unidade de CD, a unidade D dois pontos. Observe que esse HD ele tem cerca de 14 GB, tá? Destes, em torno de 75% já estão ocupados. Tá? Ou seja, se a gente voltar aqui no gerenciador de disco, observe que esses cerca de 14 GB estão aqui. Mas o meu disco, na verdade, possui 11 GB, né, a mais do que o que está sendo mostrado lá no Windows Explorer. Por que esses 11 GB não aparecem lá? Porque eles não foram alocados, ou seja, é um pedaço do disco, está disponível fisicamente, porém não está sendo utilizado pelo sistema operacional. Para que eu possa utilizá-lo, eu preciso criar um novo volume ou uma nova unidade. Tá? Aqui eu defino qual o tamanho desse novo volume. Tá? Ele sempre sugere o tamanho máximo aqui. Eu posso colocar tamanhos menores. Tá? Vamos colocar aqui um volume de 5.000 megabytes ou 5 GB. Tá? Ele pede para você associar uma letra de unidade, a primeira disponível, no caso aqui é a letra E. Por quê? Porque a unidade C, a letra C foi associada ao disco rígido e a letra D foi associada à unidade de CD-ROM. Então, a próxima disponível é a letra E. Eu posso, se quiser, escolher outras unidades que ainda não estejam sendo utilizadas. Tá? Avançar. Ele me pergunta qual é o sistema de arquivo. Então, observe. O meu HD ele foi formatado com o sistema NTFS. Para a gente poder experimentar situações diferentes, eu vou formatar essa nova partição com o sistema FAT32. Tá? Escolhi FAT32, eu posso colocar um nome aqui, né, teste, para o meu volume, avançar, e quando eu clicar em concluir, ele vai criar a unidade e formatá-la. Né? Ele está em processo de formatação nesse momento. Né? E já finalizou. Como é uma unidade pequena, apenas de 5 GB, rapidamente ele foi formatado. Então, olha só, eu tenho agora
a unidade C, que é a unidade principal, que usa o sistema de arquivo NTFS, e tem aqui a unidade E, como unidade complementar, que usa o sistema FAT32. Se eu for novamente lá no Windows Explorer e pedir para poder visualizar, observe que agora ele tem duas unidades sendo mostradas, né? A unidade principal, que já estava sendo exibida, e a nova unidade. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai mostrar o conteúdo. Nesse caso, a pasta está vazia. Tá certo? Para vocês perceberem bem o conceito de cluster e de unidade mínima de alocação, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um arquivo pequenininho, um arquivo texto, um documento texto. Tá? Vou chamar esse arquivo aqui de exemplo 1. E vamos colocar algum texto. Tá? Olha só, cada caractere, cada letra, dígito, o sinal ortográfico ocupa exatamente 1 byte no HD. Tá? Então, olha só, vou colocar aqui, olha, 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou colocar também 6 letras. A, B, C, D, E, F. Ok? Vou mandar salvar. Vou fechar isso aqui. Aí observe, o arquivo foi criado com o nome que eu coloquei. Ele forma o tamanho aqui de 1 KB, mas isso daqui não é o que eu quero mostrar agora. Ao clicar com o botão direito sobre o nome do arquivo e escolher a opção Propriedades, observe que o tamanho, ele mostra 2 tamanhos. O primeiro aqui, olha, diz que o arquivo tem 12 bytes. Eu coloquei 6 dígitos e 6 letras, são 12 caracteres, cada caractere tem 1 byte, então ele está dizendo que o arquivo tem 12 bytes de tamanho. Perfeito, tá? Porém, o tamanho em disco, ou seja, o tamanho que esse arquivo ocupa no disco é maior, né? É de 2 KB, né? 2 kilobytes, né? Ou 2048 bytes. Ou seja, um arquivo de apenas 12 bytes de tamanho, ele usa, na verdade, 2048 bytes no disco, utilizando, né, esse sistema de arquivo. Por quê? Porque, se vocês se lembrarem lá daquele conceito de cluster, esse sistema de arquivos, o FAT32, ele está utilizando um bloco de 4 setores, um cluster de 4 setores. Tá? Cada setor tem 512 bytes, então 4 vezes 512 dá os 2048 bytes que aparecem aí. Tá? Isso significa que, se eu aumentar o tamanho do arquivo, esse tamanho vai mudar, porém, o tamanho em disco vai permanecer inalterado até que este arquivo extrapole os 2048 bytes que diz respeito ao tamanho do cluster. Tá? Olha só, vou dar um OK, vou abrir de novo aqui, vou copiar isso aqui e vou fazer o seguinte, eu vou colar. Tá? Colando aqui inúmeras vezes. Eu vou salvar isso mais uma vez. Tá? Olha só o que aconteceu nas propriedades. O meu arquivo agora tem 216 bytes, porém, o tamanho em disco continua 2048. Esse é o tamanho que está sendo utilizado no momento. Eu vou pegar aqui agora, e vou copiar esse texto todo aqui, para poder mostrar para vocês o que acontece quando ele extrapola o limite do cluster. Tá? Então, coloquei 5 linhas aqui, vamos salvar, vamos ver se deu. Salvar. Propriedades. Ainda não. Ele aumentou de tamanho. Percebam, ele aumentou de tamanho, está com 668 bytes. Essa quantidade aqui de texto representa 668 bytes, ou seja, são 668 caracteres, mas ainda o espaço em disco está sendo de 2K. Tá? Então, 600, vou copiar tudo isso daqui. Aqui 1200, aqui deve dar 1800, vamos salvar. Vamos visualizar de novo. Vamos cancelar isso aqui. Eu tinha fechado aquela hora. Não, ele está com 2004 bytes, mas continua utilizando 2K. Tá? Olha só,
ele está aí por cerca de 44 caracteres, tá? Então, se eu pegar um pouquinho mais de caracteres aqui, ó, copiar e acrescentar aqui, salvar, vamos fechar isso aqui e vamos verificar de novo. Olha só, ele foi para 2057 bytes. Então vamos lembrar, um cluster tem 2048 bytes. O meu arquivo, enquanto ele não tinha alcançado esse tamanho, ele usava exatamente o tamanho de 2K. Nesse momento, 2048 para 2057, ele está com 9 bytes a mais do que o tamanho de um cluster. O que aconteceu? O sistema operacional, então, pegou um segundo cluster de 2048 bytes e alocou para o meu arquivo. O que aconteceu? O tamanho dele dobrou. O tamanho dele em disco dobrou. Então era de 2K, passou para 4. Era de 2048 bytes, passou para 4096. Tá? Se eu apagar aqui 9 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres, ele deve ficar com o tamanho exato de um cluster. Tá? O tamanho exato de um cluster. Observe que tanto o tamanho real do arquivo quanto o tamanho que ele possui em disco agora são exatamente iguais. Tá? Se eu colocar um caractere a mais aqui, ó, dígito 4, salvei. O tamanho aqui já mudou, né, para 3. Observe que, propriedades, observe que esse caractere a mais fez com que um novo cluster fosse alocado, tá? Um novo cluster de 2048, fazendo com que esse arquivo ocupe 3 kilobytes de tamanho em disco. Ok? Perdão, 3 não, 4 kilobytes de tamanho em disco. Ok? Eu vou voltar o tamanho desse arquivo aqui para 2048. Então ele está ocupando exatamente 2K. E vou mostrar uma outra coisa para vocês. Tá? Vou pegar esse arquivo e vou copiá-lo, simplesmente arrastando aqui para a unidade C. Né? Ele pede que eu faça isso usando permissão do administrador. Vou continuar. O arquivo foi copiado, vou fechar isso aqui. Ó. Então eu tinha o arquivo na unidade E, eu arrastei para cá, para a unidade C, ele foi copiado. Se eu abrir, o conteúdo é o mesmo. Tá certo? Se eu clicar com o botão direito Propriedades, olha que interessante. O arquivo tem 2K de tamanho. O tamanho dele não mudou. Mas o tamanho em disco agora aumentou para 4 kilobytes. Tá? Por quê? Porque aqui nós estamos trabalhando com um sistema de arquivos diferente. Tá? Então aqui eu tenho FAT32, aqui eu tenho o NTFS. São sistemas diferentes, eles trabalham de forma diferente no que diz respeito à organização dos arquivos em disco. Quando nós formatamos aqui a nossa unidade E, eu não chamei atenção naquele momento, mas uma das opções, no momento, na hora de formatar, é o tamanho da unidade da alocação. Tá? Então ele usa o tamanho padrão e eu posso utilizar aqui tamanhos diferentes. Tá? Então, ele considerou aqui 2048, o tamanho padrão, o tamanho mínimo, mas eu posso utilizar tamanho diferente. Esse tamanho diz respeito ao cluster. Tá? Então quando eu seleciono, por exemplo, um tamanho de unidade de 8.192, eu estou dizendo que eu vou trabalhar com um sistema de arquivo que usa clusters de 8.192 bytes. Vou dar um OK aqui, como é pequeno disco, rapidamente ele formata. Está formatando, terminou. Tá? Quando a gente volta lá no nosso Windows Explorer, o nosso arquivo, lembre-se, ele tem 2K bytes de tamanho. Tá? Na unidade C, ele está usando o NTFS, então ele ocupa 4K no disco. Tá? Agora eu formatei a unidade E. Eu esqueci de trocar o nome aqui. Aliás, troquei. Vou dar um F5 aqui para atualizar. Aqui, atualizou. Pressionei a tecla F5. Vou pegar esse arquivo e vou copiar de volta para cá. Tá? Ele tinha sido deletado. Propriedades, olha só. Antes, aqui na unidade E, esse arquivo usava exatamente 2048 bytes no disco.
que era o tamanho do cluster. Como eu formatei essa unidade novamente com clusters maiores, né, ele agora está ocupando um espaço bem maior. Né? No caso aqui, 4 vezes o tamanho real do arquivo. Ok? Com isso, nós finalizamos a primeira parte da nossa aula, onde nós tratamos dos sistemas de arquivos. Na continuação, nós iremos trabalhar com as tarefas de gerenciamento. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Um abraço.